Saudações, seja bem-vindo. Depois de uma breve paragem nas gravações dos nossos conteúdos, estamos de volta, graças a Deus, para levar para si com a mesma dinâmica, com a mesma garra e com a mesma força os nossos vídeos, porque na verdade havíamos parados em função de um problema técnico, problema esse que eu acabei avisando nas nossas redes sociais. Para quem não é nosso seguidor, aproveite e vai lá, siga-nos nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Instagram, para que possa estar a par de todas aquelas que são as notícias que nós não podemos passar aqui no YouTube. Por outro lado, eu vou em sede de vídeo, depois abordar ao pormenor quais foram então esses problemas técnicos, porque na verdade nós estamos aqui simplesmente a ver os vídeos e não sabemos o que acontece por trás, porque na verdade existe aqui um monte de situações que algumas vezes me obrigam a não ter que gravar por uma ou outra circunstância, e portanto eu vou, quando falar aqui sobre o nosso vídeo especial de um ano, isso mesmo, o nosso canal, no dia 9 de junho completará um ano de existência, então eu farei um vídeo especial a abordar sobre muitas questões. Dentro delas abordarei claramente sobre aquilo que algumas vezes nos limita a gravar os vídeos, e falarei especificamente desse problema técnico que tivemos com o canal. Por outro lado, quero desde já também agradecer a todos, porque não obstante o canal não estar a divulgar vídeos novos, o mesmo não parou. Pude perceber que houve muita dinâmica aqui no canal, houveram muitas questões por se responder, e eu claramente que agora que já poderei responder todas as questões que nos foram feitas ao longo desse tempo parado. Por outro lado, também agradecer a todos que compartilharam, que deixaram o seu gosto, que se inscreveram no canal, porque graças a Deus temos agora mais de 1000 inscritos. Nós paramos de gravar os vídeos quando tínhamos apenas 600 ou 700 inscritos, e graças a Deus, mesmo parados, conseguimos alcançar a meta de 1000 inscritos. E eu quero desde já agradecer a todos que de uma forma direta ou indireta tenham contribuído para o grande crescimento deste canal, porque nós dependemos de vocês, e tanto aqui o canal somos nós todos, não obstante a ser gerenciado por mim. Bem, desta feita vamos lá deixar de parte essas questões, porque já estamos aqui a tornar o vídeo muito longo, e vamos para aquilo que nos interessa. Claramente que depois do interregno de vídeos, nós vamos agora dar sequência às nossas videoaulas, e hoje vamos tratar essencialmente sobre a matéria de teoria geral do direito civil. E concluído que está já a matéria ligada ao objeto da relação jurídica, nós tivemos ao longo desses últimos tempos em série de teoria geral do direito civil abordando sobre a classificação da relação jurídica, e falamos especificamente das pessoas e depois do objeto da relação jurídica, dando um enfoque essencial às coisas. Agora nós vamos dar sequência e hoje abordaremos especificamente sobre as vicissitudes das relações jurídicas. Na verdade é um tema que está aqui paralelo entre o objeto e o negócio jurídico, no livro ou no manual do professor Carlos Buriti da Silva, e nós não podemos partir para o negócio jurídico sem antes claramente falarmos sobre as vicissitudes das relações jurídicas. Por isso, convido a assistir o vídeo até ao fim para que possa compreender claramente quais são essas vicissitudes. E se for novo no canal, já sabe, inscreva-se imediatamente, deixa o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Não deixa de ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que nós subimos vídeos novos, e compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbia. Bem, dando entrada para aquilo que é a nossa matéria, é importante em primeira instância nós conseguimos perceber aqui o que é então vicissitudes. Na verdade, as vicissitudes são as grandes ou diversas transformações que uma determinada coisa pode sofrer. Por exemplo, o ser humano, ao longo da sua existência, abarca várias vicissitudes ou várias transformações, na medida em que nós nascemos, crescemos e envelhecemos e morremos. Percebem? Existem aqui várias transformações ao longo dessa existência, portanto nós vamos chamar a isso uma vicissitude. E claramente que a relação jurídica não vai fugir a essa regra. A relação jurídica também tem as suas vicissitudes, na medida em que, em regras, elas são constituídas, podem sofrer algumas modificações e elas extinguem. Do mesmo jeito que o ser humano extingue com a morte, a relação jurídica também pode extinguir.
Portanto, serão basicamente esses 3 temas que nós vamos aqui abordar. E se perceberem, com base ao esquema que eu tenho aqui, nós vamos dar aqui maior enfoque à própria questão da constituição da relação jurídica, porque é na Constituição que vai ocorrer aqui várias vicissitudes que são importantes de a gente mesmo abordar ao pormenor. Então, o que é que vai ser então a Constituição? A Constituição, na verdade, é o surgimento, não é? O surto pela primeira vez de um direito na esfera jurídica de outrem ou de uma determinada pessoa. Imaginem que já aqui falamos sobre muitas vezes sobre a questão dos direitos subjetivos, né? E o maior exemplo é que quando alguém viola o direito de outrem, acaba por trazer um direito subjetivo na esfera jurídica daquela pessoa. Logo, aqui existe a constituição da relação jurídica, porque ele vai ter pela primeira vez o surgimento desse direito na sua esfera jurídica. Há embate contra a viatura de B. Claramente que está a dar a B um direito subjetivo e automaticamente existe aqui a constituição de uma relação jurídica. E qual vai ser essa relação jurídica? Vai ser a responsabilidade civil, porque A vai ter de ser responsabilizado pelos danos que causou na esfera jurídica de B. Portanto, existe aqui uma Constituição e então definimos a Constituição como sendo o surgimento de um direito pela primeira vez na esfera jurídica de certa pessoa. Certo até aqui? Entretanto, se nós olharmos aqui para a Constituição, verificamos que temos também a aquisição. Será que a aquisição é o mesmo que Constituição? Na verdade, não obstante aqui existir um grande elo de ligação, atenção, um grande elo, melhor assim, entre a aquisição e a Constituição, elas não acabam por ser coisas diferentes. Porque normalmente, quando eu constituo uma relação jurídica, automaticamente adquiro ou tenho essa aquisição da relação jurídica. Só que, entretanto, se a Constituição é o surgimento pela primeira vez, a aquisição vai ser a ligação de um direito com uma determinada pessoa. Adquiriu, houve esta ligação pela primeira vez. Aqui existe um surgimento na Constituição e na aquisição vai existir uma ligação. Portanto, não obstante aqui a serem algumas vezes confundida, quando eu digo constituir uma relação jurídica, automaticamente houve a aquisição de uma relação jurídica, mas elas não vão, algumas vezes, nem podem ser confundidas. Portanto, nós vamos olhar aqui para a questão da aquisição com maior pormenor, porque é através dela, não é através dessa ligação, que nós poderemos aqui dividir a própria aquisição em 2 ramos essenciais, ou seja, a aquisição poderá ser originária ou ainda poderá ser derivada. Isso mesmo. Quando é que a aquisição é originária e quando é que ela vai ser derivada? Mas, senhores, se nós olharmos aqui para o próprio termo original, não é originária, é algo único, é algo autêntico, é algo que só de por si eu já adquiro o direito. Não necessito claramente de outros atos para poder então adquirir os mesmos direitos. Atenção que, relativamente a essa questão da aquisição originária, nós vamos enquadrar especificamente aqui a uso capião. A uso capião é um direito que, em regra, adquire-se de forma originária. Por quê? Porque nós não vamos precisar de muito para podermos adquirir. E, na verdade, já fizemos aqui um estudo claro, também, quando falamos sobre o princípio do respeito pela propriedade e também quando falamos sobre a questão da relação existente entre a justiça e a segurança jurídica, né? Falamos efetivamente sobre alguns detalhes relativos ao uso capião, né? E nós verificamos que a uso capião, em regra, vai ser um direito que é adquirido por um lapso temporal, ou seja, a partir do momento em que eu torno-me possuidor de boa-fé, de forma pública, sem violência, de um determinado bem ou coisa, automaticamente, envolvido um prazo temporal, eu poderei adquirir a propriedade pela uso capião. E essa aquisição vai ser claramente originária, porque eu não dependi de um outro título aquisitivo. Eu dependi claramente só do tempo e quando o tempo foi cumprido, automaticamente adquiro o direito de forma originária. Percebam aqui, percebam completamente isso. Originária. E agora, a aquisição derivada, o que é que vai ser?
A aquisição derivada será aquela que o direito vai ser adquirido de títulos anteriores. Ou seja, já existiu algum titular e esse titular vai transmitir o direito para mim. Imaginem que, em regra, um carro ou automóvel, quando adquirimos pela primeira vez, na verdade vai ser uma aquisição derivada sempre. Por quê? Porque, em regra, o automóvel já pertencia à concessionária. A concessionária vai transmitir para mim. Ok? E depois, se eu quiser vender, vou vender a um terceiro. Aqui, claramente, que vai existir uma aquisição derivada, porque o direito de um vai sempre adquirir de um direito já anteriormente existente. Portanto, nós olhamos aqui para a questão da originalidade como algo autêntico que é adquirido pela primeira vez e sem necessitar de direitos de terceiros, e olhamos aqui para a aquisição derivada como aquela que nós dependeremos de direitos anteriores para podermos então ter o nosso próprio direito. E atenção que a aquisição derivada poderá ainda classificar-se em translativa, constitutiva e restitutiva. Meus senhores, a aquisição derivada translativa também é uma coisa que nós já abordamos em série do princípio do fenômeno sucessório. Nós verificamos que o fenômeno sucessório, em regra, vai ser uma modalidade da aquisição derivada translativa. Bem, é translativa por quê? Porque, na verdade, o novo adquirente vai simplesmente ter os mesmos direitos e deveres que o anterior adquirente. Não é? Nós olhamos aqui, a título de exemplo, para o direito de propriedade sobre uma casa ou um imóvel. Não é? O imóvel como tal, a partir do momento em que eu vendo o imóvel, atenção que essa venda tem que ser feita nos termos legais ou obedecer à forma prescrita na lei, que é a escritura pública, não é? A partir do momento em que eu faço a alienação desse imóvel para um terceiro, o terceiro, por sua vez, adquire o direito nos mesmos moldes que eu. Ou seja, há aqui uma aquisição derivada, sim há, e ela é meramente translativa. Por quê? Porque ele vai transladar nos mesmos termos e direitos que o anterior proprietário tinha. Por isso é que nós incluímos aqui no próprio fenômeno sucessório. Porque, em regra, os sucessores vão adquirir os direitos e obrigações do decuius nos mesmos moldes do mesmo. Ou seja, não vai existir aqui nenhuma diferença relativamente à questão da sua aquisição. Também olhamos, por exemplo, a título da própria cessão de créditos. Não é? Quando eu vou ceder os créditos a um terceiro, não é? Essa cessão será feita nos mesmos termos. Aqui está. Existe uma primeira aquisição, por isso é que nós vamos definir essa aquisição como derivada, e essa segunda será adquirida nos mesmos termos que a anterior. Daí nós designamos como uma aquisição derivada translativa. Conseguem perceber? Espero eu bem que sim. Entretanto, ainda podemos aqui enquadrar a aquisição derivada constitutiva. Bem, essa aquisição derivada constitutiva, na verdade, adquire-se de forma derivada, entretanto, constitui-se aqui um direito novo. Imaginem que quando nós estivermos perante a servidão predial, por exemplo, não é? Atenção, servidão predial. A servidão predial não é, depois nós quando estamos aqui agora a falar sobre direitos reais também no canal, e quando nós falamos sobre a classificação dos direitos reais, vamos aqui enquadrar que existem direitos sobre coisa própria e sobre coisa alheia. E atenção que a servidão predial é um direito sobre coisa alheia. Então, imagine que eu sou proprietário de uma casa, não é? De um espaço. Entretanto, o meu vizinho, para poder ter acesso à sua casa, necessita passar pelo meu terreno, não é? Eu aqui estou ali ceder ou a constituir com ele uma relação jurídica nova. E essa relação jurídica vai ser adquirida por meio dessa aquisição derivada constitutiva, porque estou a constituir uma nova relação jurídica e, consequentemente, dar a ele um direito novo. Qual vai ser esse direito?
o direito de servir-se do meu prédio para poder chegar ao seu prédio. Conseguem perceber mais ou menos? Nós aqui fizemos uma aquisição derivada, entretanto ela é constitutiva porque está a constituir um novo direito. Agora, imaginem que, para além dessa questão da aquisição derivada, constitutiva, também temos uma restitutiva. Bem, a restitutiva, na verdade, ela restitui o direito na sua normalidade. Imaginem que eu dei servidão predial a favor do meu vizinho e o meu vizinho decida vender o seu imóvel. Não é? Mas aqui das duas uma. Ou nos termos da lei, ou nos termos convencional, a gente acorda, mas senhores, eu simplesmente estou aqui a ceder a servidão predial para si. Em caso de uma venda do seu terreno, não vou ceder o direito àquela pessoa. Imaginem que ele vai ter, o terceiro adquirente vai ter um novo direito na sua esfera jurídica, vai constituir claramente uma nova relação jurídica com o vizinho, entretanto, não vai adquirir nos mesmos moldes, não é? Portanto, não podemos considerar aqui uma aquisição derivada translativa, não vai constituir um direito novo, mas sim, com aquela aquisição do terceiro, vai restituir o direito na sua plenitude, ou seja, vai extinguir ou vai dar por fim a questão da servidão predial. Portanto, meus senhores, é basicamente essa situação que eu devo aqui caracterizar relativamente à aquisição derivada. Ela divide-se claramente nessas três modalidades essenciais: derivada translativa, constitutiva e restitutiva, e, portanto, espero eu ter sido claro quanto a essa situação. E para culminar com essa matéria da aquisição derivada e originária, é importante nós falarmos da importância dessa divisão. Por que é importante nós distinguirmos a aquisição derivada da originária? Bem, na verdade vamos encontrar aqui 4 categorias essenciais. Primeiramente, em função da regra do nemo plus iure, depois em questão de registro, também da inoputabilidade da simulação, bem como da inoputabilidade de nulidade e anulidade por terceiro de boa fé. Mas, senhores, vamos começar a compreender isso. Nemo plus iure. O que isso é? Isso, na verdade, é uma regra básica do direito de propriedade, essencialmente, e incluímos essencialmente no direito real. Porque, na verdade, estamos aqui a falar de relação jurídica, mas estou aqui a dar enfoque, essencialmente, ao direito real, porque, na verdade, essas vicissitudes enquadram-se muito com as relações jurídicas reais. Portanto, se nós temos esse nemo plus iure, atenção que na aquisição originária, em regra, o nemo plus iure não se faz muito sentido, porque o que realmente tem que ter em conta é o título aquisitivo. Se o título aquisitivo preencher todos os requisitos que a lei prevê, automaticamente eu adquiro. Percebam? Por isso aqui nós atribuímos como exemplo a uso capião. Bastou a minha posse existir, posse. A posse ser de boa fé, ser pacífica, ser pública, meus senhores, e ser titulada também, automaticamente eu tenho o meu direito consolidado. Não há muito o que se dizer. Agora, há efetivamente o nemo plus iure. Quando tivemos perante a aquisição derivada, aí é muito mais importante nós termos em conta. Porque só existirá efetivamente a aquisição de um direito se o vendedor tiver esse direito. Imagine que eu não sou proprietário dessa caneta e faço a venda da caneta. Será que essa pessoa adquiriu a caneta? Claramente que não, porque eu não tenho o direito. Okay? Somente quem tem o direito é que pode fazer alienação. Sem direito não há alienação, porque normalmente aquele que adquire de alguém que não tem nenhum direito é como se nada tivesse adquirido, porque o negócio vai ser nulo. Portanto, é importante a gente ter em conta a regra do nemo plus iure, na medida em que, em regra, na aquisição derivada é necessário que efetivamente o alienante tenha algum direito, e por outro lado,
na aquisição originária, basta simplesmente o título aquisitivo para que haja efetivamente a transmissão ou consolidação do direito. Bem, outra matéria importante é do registro, não é? Atenção que o registro é muito importante para falar da aquisição. Por quê? Porque, em regra, existem alguns bens que, dada a sua importância, e nós já falamos muitas vezes dessa situação, quando falamos sobre a classificação das coisas móveis e imóveis, né? Dada a sua importância, é necessário que haja um registro para que nós podemos integrar nele a paz pública, a fé pública, e automaticamente o bem ser oponível erga omnes ou oponível a terceiro, porque se nós não registramos, em regra, não podemos daqui dar a conhecer a terceiros que nós somos os reais proprietários daqueles bens. Daí aqui, em regra, os bens imóveis, as aeronaves, os automóveis, os navios, regra geral, devem ser submetidos a registro depois da aquisição. Atenção, que não é o título aquisitivo. O registro não é o título aquisitivo. O título aquisitivo para os bens imóveis poderá ser a escritura pública. Nós podíamos ficar por aqui, porque com a escritura pública a nossa compra é válida. Entretanto, para podermos tornar o direito muito melhor consolidado, é necessário que a gente vá a uma conservatória do registro predial e faça o registro. Os móveis, automóveis, aeronaves e também os próprios navios, regra geral, também têm de ser submetidos a registro. Por isso é que, quando adquire um automóvel, é necessário que vá junto do registro automóveis para poder registrar e ter o título de propriedade do imóvel. Do automóvel. Portanto, meus senhores, é basicamente essa situação. Por isso é importante falarmos do registro também, no que diz respeito à aquisição, na medida em que é ele que dá esse caráter absoluto à aquisição ou aos próprios direitos reais. Bem, existe ainda aqui uma outra situação que é a inoponibilidade da simulação por terceiro de boa fé. Nós daqui a pouco, em certo negócio jurídico, falaremos sobre os negócios simulados. E atenção que simulação, a gente consegue perceber o que é uma simulação, né? Regra geral, toda manifestação de vontade ou todo negócio jurídico deve ser feito através da manifestação de vontade real. Ou seja, a minha manifestação de vontade real tem que coincidir com a minha manifestação de vontade intelectual. Ou seja, o que eu quero efetivamente fazer é o que eu faço. Eu quero comprar, então eu compro. Eu quero vender, então eu vendo. Haveria simulação a partir do momento em que eu não quero vender, entretanto simulo vender simplesmente para tentar aqui ganhar algum direito. Não é? E automaticamente, quando há simulação e esse terceiro desconhece do negócio da simulação, automaticamente vai ser inoponível a sua nulidade. Percebam aqui, meus senhores, estamos a falar de boa fé. E a boa fé aqui em causa é a boa fé subjetiva. O conhecer ou desconhecer de que no ato concreto eu estou a ser submetido a uma simulação. Né? Nós olhamos aqui a título de exemplo para o nosso Código Civil, que também já senti saudade deles. Já senti muitas saudades mesmo. O artigo 240 do Código Civil, que fala sobre a simulação, e nós estamos aqui no regime da falta e vício de vontade, não é? A nossa vontade real não corresponder à nossa vontade ideal, e portanto o artigo 240 estabelece: número 1. Se por acordo entre declarante e declaratário e no intuito de enganar terceiros houver divergência entre a declaração negocial e a vontade real do declarante, o negócio diz-se simulado. E nós estamos no número 2 desse artigo. O negócio simulado, em regra, é nulo. Havendo a simulação, há nulidade, mas essa inoponibilidade da simulação poderá ser observada, ou seja, independentemente de existir simulação, nós não vamos anular o negócio. E quando é que isso acontece? Acontecerá nos termos em que haja aqui um terceiro de boa fé. O artigo 243 estabelece o seguinte: a nulidade proveniente da simulação não pode ser arguida pelo simulador contra terceiro de boa fé.
E o que é um terceiro de boa-fé? O número 2 nos responde. A boa-fé consiste na ignorância da simulação, há um tempo em que foram constituídos os respectivos direitos, meus senhores. Constituídos os respectivos direitos, constituídos, estamos a falar de Constituição. Nós constituímos o direito, não sabíamos que existe aqui simulação, automaticamente há boa-fé. Havendo boa-fé, não podemos anular o negócio jurídico. Portanto, meus senhores, é basicamente isso que nós devemos perceber relativamente à questão da inoponibilidade da simulação por terceiro de boa-fé. E existe aqui a inoponibilidade de nulidade e anulabilidade também por terceiro de boa-fé. Meus senhores, imaginem que houve aqui também uma venda de um bem qualquer. O indivíduo vendeu o bem, vendeu o bem a um terceiro. Esse terceiro é de boa-fé. Atenção que a boa-fé aqui também é do ponto de vista subjetivo. Eu conhecer ou desconhecer que a minha aquisição está a violar direitos de terceiros. Se eu desconheço, automaticamente sou um terceiro de boa-fé. Logo, havendo terceiro de boa-fé, esse terceiro de boa-fé registra a aquisição. Havendo esse registro, a venda é feita de forma onerosa e não gratuita. Ok? E depois, o registro é feito antes da interposição da ação. Se nós conseguimos acompanhar esses requisitos que são cumulativos, nós temos o artigo 291 do Código Civil, nós vamos verificar que aqui automaticamente o negócio não poderá ser anulado. Independentemente de eu não ser o titular, afinal, atenção, eu falei há pouco da questão da regra do membro plus iuris, se o indivíduo que faz a venda do imóvel não tem efetivamente direito, mas esse terceiro está de boa-fé porque preenche os requisitos que eu acabei de citar, automaticamente nós não poderemos de maneira alguma anular um negócio nos termos e em condições da inoponibilidade da anulidade por terceiro de boa-fé. O artigo 291 é claro relativamente a essa situação, não é? E para além dessas circunstâncias todas, nós podemos também enquadrar aqui alguns artigos previstos no Código de Registro Civil, artigo 7º e o artigo 5º, também o 85, todos do Código de Registro Civil, que darão maior enfoque relativamente a essa questão, não é? Essa inoponibilidade da anulidade e da anulação, como eu disse, está considerada aqui no artigo 291, e em regra vai ser observada sempre que haver um terceiro de boa-fé. E atenção, os requisitos têm que estar previamente preenchidos. Olhem, por exemplo, o caráter da onerosidade. Tem de existir uma venda, por exemplo, e não uma doação. Porque se eu doar um bem, automaticamente já não poderei ser tido como um terceiro de boa-fé. É basicamente isso que a gente pode analisar relativamente à questão da importância da distinção entre a aquisição derivada e originária e concluída que está a questão da constituição da relação jurídica, podemos agora passar para a modificação. Bem, mas senhores, modificar. O que é modificar? Modificar é alterar. Quer dizer que a relação jurídica pode ser constituída de uma forma e com o passar do tempo poderá ser alterada. E atenção que essa modificação ou alteração poderá ser subjetiva ou objetiva. Bem, quando é que vai ser objetiva e quando é que vai ser subjetiva? Olhamos primeiro para essa última, subjetiva. Será subjetiva aqui quando existir uma modificação ou alteração do sujeito, do indivíduo que constitui a relação jurídica, é isso mesmo? Vamos lá, A é devedor de B. Prontos. Entretanto, A não tem capacidade financeira para pagar o crédito de B. Mas aparece C, que solidariza-se com a situação e se coloca como devedor. Ou seja, eu me garanto em cumprir com a obrigação. Aqui há uma modificação, porque a relação jurídica foi constituída entre A e B, mas apareceu C, que se colocou na situação de B e, consequentemente, vai aqui existir uma modificação ou uma alteração no sujeito. E a objetiva? Claramente que a objetiva vai incidir sobre a coisa. Do mesmo modo que nós podemos alterar os sujeitos que constituíram a relação jurídica, também poderá ser alterar o objeto da coisa. Imaginemos que o indivíduo A
devedor de B, mais uma vez, deve 100 mil kwanzas. Entretanto, qual é o objeto aqui da relação jurídica? São os 100 mil kwanzas. Logo, esse objeto pode ser alterado? Pode. Imagine que B, ou que A, aliás, tenha um relógio avaliado em 100 mil kwanzas. Em vez de pagar efetivamente 100 mil kwanzas, ele entrega o relógio e modifica aqui o próprio objeto da relação jurídica. É basicamente isso que nós podemos olhar relativamente à modificação. Não há muito o que dizer, porque, como eu lhes disse inicialmente, vamos fazer um estudo minucioso e mais prático relativamente à questão da Constituição, porque a modificação e a extinção acabam por ser um tanto quanto mais simples de perceber. Mas, senhores, para além disso, existe então a extinção. A relação jurídica extingue-se, não é para todo sempre. Imagine que eu sou o devedor de B, entretanto paguei a dívida, extinguiu a relação jurídica. Como aconteceu há pouco, A deu o relógio, extinguiu a relação jurídica. Conseguem perceber? Então, existem várias formas de extinguir a relação. E essa relação também pode ser extinta de duas formas. Pode ser através da extinção subjetiva, que é ou então objetiva, que é subjetiva, sujeito, objetiva, coisa. Imaginem que o exemplo que eu atribuí há pouco, quando A deixa de ser o devedor e passa a ser C, automaticamente todos os efeitos, direitos e deveres inerentes àquela relação jurídica passarão para C e extinguirão relativamente a A. Portanto, há aqui uma extinção subjetiva. E objetiva, claramente que quando a coisa deteriora, por exemplo, acabou a relação jurídica. Já não existe coisa. Eu sou proprietário de uma bicicleta, a bicicleta parou de funcionar, já não existe relação jurídica. Não é? Há aqui outras situações, outras circunstâncias que poderão dar lugar a essa extinção. Por isso, deixa aqui nos comentários quais serão outras circunstâncias que dariam lugar a extinção da relação jurídica. Bem, para além disso, essa extinção poderá também incidir essencialmente. Aqui há duas figuras essenciais, que são a prescrição e a caducidade. Bem, a figura da prescrição e da caducidade, em regra, são chamadas quando nós não exercemos os nossos direitos num lapso temporal determinado por lei. Nós temos o direito subjetivo de exigir de outro um determinado comportamento positivo ou negativo. E a gente não cumpre, deixa passar o tempo. Prescreve o nosso direito. A lei determina que o nosso direito caduca em X tempo. E a gente não exerce o direito. Automaticamente se extinto os direitos, deveres e obrigações, automaticamente se extinta a relação jurídica. Não podemos exigir daquela pessoa concreta o nosso direito. Em suma, é basicamente isso que nós tínhamos para abordar hoje. Olhamos aqui do ponto de vista genérico sobre as vicissitudes da relação jurídica, dando enfoque essencialmente sobre a sua constituição, a sua modificação e a sua extinção. Espero eu ter sido claro e coerente nessa minha abordagem. Se existir alguma dúvida, já sabe, não hesite, entre em contato através dos comentários, ou se preferir, deixa as suas dúvidas lá nas nossas redes sociais, que eu farei de tudo para responder com a maior brevidade possível. Bem, tem sido um prazer e vai continuar a ser um prazer enorme para mim estar a levar isso para si, portanto agradeço pelo seu tempo e pela sua audiência. E espero por si no próximo vídeo. Como sabe, eu sou Jorge Reis e este é o Jusbier.